Quem vai escapar do rebaixamento? Vou trazer todos os jogos de Grêmio, Internacional, Vitória, Santos, Juventude, Fortaleza. Isso, tipo Fortaleza. Os jogos que restam para a equipe do Fortaleza. Tá aí, ó. Atlético Mineiro, Bahia, Bragantino, Atlético Mineiro, Corinthians e Botafogo. Eu vou trazer assim todos os clubes que estão na briga ali para não cair, tá? Para fugir do rebaixamento. Vou trazer também as probabilidades segundo os matemáticos, claro. E a gente vai analisar aqui tudo dentro do canal a partir de agora. Bom, o Sport já caiu, né? Mas matematicamente isso deve acontecer no próximo sábado contra a equipe do Flamengo na Arena de Pernambuco. Mas e aí, para você? Quem vai junto com o Sport? Fortaleza, Juventude, Santos, Vitória, Internacional, Grêmio? A gente vai conversar sobre isso agora aqui no vídeo. Fica até o final, hein? O Santos está na zona de rebaixamento, mas o Santos ainda tem 7 jogos, hein, galera? Isso, porque o Santos está na 17ª posição com 33 pontos. E um jogo a menos do que o Vitória, Internacional, Grêmio, Juventude, mesmo número de jogos do Fortaleza e também da equipe do Sport. Será que o Santos do Neymar vai cair? Aliás, uma crise, né? O Neymar acabou ligando, pedindo desculpa ao Juan Pablo Vojvoda, aos companheiros, porque eles estão reclamando no jogo contra a equipe do Flamengo e não pegou bem, né? E aí ele acabou ligando nesta terça-feira e pedindo desculpas ao Vojvoda e também ao grupo do time do Peixe. Pois é, né? É a reta final do Campeonato Brasileiro da Série A e expectativa de quem fica realmente na elite do futebol e quem desce para a Bezona. Na Bet Nacional o jogo rola no ritmo dos craques, aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saque cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, o jeito tem que ser, hein? Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, hein? Só se divertir. Vamos começar aqui dando uma olhada e aí eu já vou começar pelos jogos do Fortaleza, que está na vice-lanterna, né? Fortaleza tem 30 pontos, tá? E o Fortaleza tem mais 7 jogos pela frente, né? Aliás, desculpa, 6 jogos, tá? 6 jogos. Eu falei que o Santos tinha 7, mas o Santos tem 6 jogos também, tá? São 6 jogos da equipe do Santos e 6 jogos da equipe do Fortaleza e 6 jogos da equipe do Sport, tá? E 5 jogos para a equipe do Juventude, 5 jogos para a equipe do Vitória, 5 jogos para o Internacional, 5 jogos para o Grêmio. Vamos começar com o Fortaleza, que tem mais 6 jogos pela frente, então vamos lá. Fortaleza joga inclusive nessa quarta-feira, tá? Esse jogo é um jogo atrasado, Atlético Mineiro e Fortaleza, jogo que acontece na Arena MRV, nesta quarta-feira às 8h30 da noite. Então Fortaleza tem, caramba, Atlético fora de casa, Bahia fora de casa, Bragantino fora de casa, aí volta, joga em casa contra a equipe do Atlético Mineiro, contra o Corinthians e joga fora contra o Botafogo. Quer dizer, a equipe do Fortaleza tem só 2 jogos em casa, dos 6 que restam só tem 2 jogos em casa, contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians. A situação difícil, a situação do Fortaleza. O Juventude, galera, tem 32 pontos e só tem 5 jogos o time do Juventude. O Juventude joga contra o Cruzeiro em casa nessa rodada, depois, claro, da data FIFA. Joga contra o São Paulo fora de casa, contra o Bahia em casa, contra o Santos em casa, um jogo direto aí, e contra o Corinthians fora. O Juventude tem 3 jogos em casa e 2 jogos fora, tá? São 3 jogos em casa e 2 fora. O time do Juventude que tem 32 pontos e está na 18ª posição do Campeonato Brasileiro da Série
da Série A. Bom, o Santos do Neymar. O Santos ainda tem 6 jogos. O Santos tem 2 jogos em casa, agora na sequência. Joga contra o Palmeiras em casa, na Vila, e joga contra o Mirassol na Vila. Depois joga fora contra a equipe do Internacional, um jogo direto aí. Vai ser um jogo de definição direta. Joga em casa contra o Sport, outro jogo de definição direta aí, confronto direto, contra o Juventude lá em Caxias, no Alfredo Jaconi, e joga em casa contra a equipe do Cruzeiro no último jogo, tá? Cruzeiro, inclusive, brigando por título, por Libertadores, enfim. Esse é o time do Neymar, time do Santos. Mas enfim, então 4 jogos em casa que o Santos tem, 4 jogos em casa. Bom, agora a gente vai para o time do Vitória. O Vitória é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Tem 35 pontos, tá? E só tem mais 5 jogos. O Vitória tem 3 jogos fora. Joga na sequência contra a equipe do Bragantino fora de casa. Joga contra o Palmeiras fora de casa. Joga contra o Bragantino fora de casa, contra o Palmeiras fora de casa, contra o Sport fora de casa e tem 2 jogos em casa, contra o Mirassol e contra o São Paulo. O Vitória, lembrando, está na 16ª posição com 35 pontos, o time do Vitória, tá? Então, agora a gente vai para o time do Internacional, né? Internacional que Caramba, o Internacional tem 5 jogos também. Vê os jogos do Internacional. Contra o Ceará, fora de casa. Contra o Santos, em casa. Contra o Vasco, fora de casa. Contra o São Paulo, fora de casa. E contra o Bragantino, em casa. Quer dizer, o Internacional só tem 2 jogos em casa e 3 fora. 5 jogos para o Inter, tá? E tem, nesse momento, o Inter tem 37 pontos e está na 15ª posição. 37 pontos, está na 15ª posição. Eu vou colocar o Grêmio, mas o Grêmio, para mim, vai escapar. O Grêmio, a situação do Grêmio é a seguinte: joga em casa, tem 40 pontos, 14º colocado, 40 pontos o time do Grêmio. Joga em casa contra o Vasco, na sequência enfrenta o Botafogo fora de casa, o Palmeiras em casa, o Fluminense em casa e na última rodada pega o Sport fora de casa. Então, para mim o Grêmio vai se segurar, hein? Complicação maior aqui eu vejo o Internacional, Vitória, Santos. Para mim o Juventude vai cair e o Fortaleza para mim já foi, cara. Fortaleza tá muito distante e os jogos do Fortaleza são jogos mais difíceis, tá? Então, na verdade, a gente tem hoje uma situação complicada em relação à questão do Fortaleza, tá? Bom, deixa eu agora colocar na tela aqui as probabilidades, segundo os matemáticos. Vou começar aqui com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Segundo os matemáticos, o Sport já foi, né? Vai dar 100% de probabilidade do Sport cair. Aí tem o Fortaleza. Na verdade, deixa eu até compartilhar com vocês aqui. Tá aqui, ó. 100% de probabilidade de queda do Sport, tá? Fortaleza 92,6% probabilidade de cair. Juventude 76,8% de probabilidade. O Santos 59,4%. O Vitória ali próximo 51,9%. O Internacional já cai para 16,9% e o Grêmio 1,7%, tá? Então, tá aí as probabilidades segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Vou trazer para vocês também, segundo o pessoal do Gato Mestre aqui, projeção do Bruno e a Maizumi e Gato Mestre, tá? De escapar do rebaixamento, Bragantino 99,83%, o Grêmio 98,20%, o Internacional 16,09%. Aí coloca o Santos aqui com 55,40%. Já inverte aqui, né? O Vitória tem 32,11% de probabilidade de escapar do rebaixamento.
O Juventude 16,99, o Fortaleza 11,80 e o Sport 0,00001. O Sport já caiu, né? Então, essas são as probabilidades segundo os matemáticos do GE, tá, galera? Então, a gente está na 33ª rodada e a 34ª, eu acho que é bem provável que a gente já tenha, além do Sport, mais algum clube já descendo a ladeira. Então, vou compartilhar com vocês aqui a tabela, né? A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Aqui na tela, ó, Botafogo e Sport, Fluminense e Flamengo, que jogo aí sem Santos e Mirassol, Grêmio e Vasco, Juventude e Cruzeiro, Bahia e Fortaleza, que jogo é esse, hein? Bahia e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, Ceará e Internacional, Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro e Palmeiras. São os jogos, então, da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Enfim, galera, chegou a hora. Eu vou até arriscar aqui. Eu acho que, para mim, Sport, Fortaleza, Juventude e, para mim, o Santos vai cair. Tô na dúvida, Santos ou Vitória, tá? Tô na dúvida, Santos ou Vitória, mas se o Santos não conseguir jogar, entregar um futebol realmente de nível altíssimo que o Neymar possa ajudar, acho que o Santos vai cair. O Vitória deu uma subida, o Vitória oscila, né, bastante, mas acho que a melhor condição ainda é complicado, né, porque o Santos tem um jogo a menos que a equipe do Vitória. Eu acho que vai cair o Vitória, cara. Eu acho que infelizmente vai ser o Vitória, tá? Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória, pra mim, vão pra Série B do Campeonato Brasileiro. Mas assim, é opinião, né? Um achismo. Se você discorda, se você concorda, se você acha que vai cair, sei lá, Grêmio, Internacional, aí você concorda aqui, ó. Você escreve aqui no canal, mas ó, se inscreve, dá o like, dá o joinha, dá o gostei. Obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço. Tchau, valeu.